Tá? Existe um comando interessante no MongoDB que se chama, na verdade é uma opção, tá? Do comando update, tá? E essa opção chama-se upsert. É similar, não sei se você, aluno que está vendo esse vídeo agora, conhece um comando chamado merge do Oracle. O merge ele funciona mais ou menos assim. Você está copiando dados de uma tabela para outra, tá? E aí, se você lê uma linha de uma tabela de origem e vai jogar na tabela de destino, se a linha não existir na tabela de destino, a linha ela vai ser inserida. Se ela já existir, ela vai ser atualizada. Mais ou menos isso aí que o merge faz no Oracle. E a gente pode fazer uma analogia com esse comando lá no MongoDB. Então eu estou limpando aqui nesse slide todos os documentos da coleção pessoas, tá? Estou inserindo novamente 3 documentos com valor ID, com ID 100, 102 e 103, Pedro, Simone e as respectivas idades. E aqui eu estou confirmando a inserção dos 3 documentos. Agora executando o comando update, com essa opção aí que eu acabei de falar, upsert. Então aqui é o filtro, tá? O campo vai ser nome, todos os documentos cujo campo nome for igual a Pedro serão atualizados. O que é que vai ser atualizado? Aqui tem a opção $set, ou seja, a idade vai passar a ser 31. Mas percebam aqui que a gente também está utilizando multi1, tá? Para atualizar mais de um documento. E a opção aqui no final, upsert, ela está ligada. Tá? A opção aqui, upsert ligado, significa dizer o quê? Se existir um documento com o nome igual a Pedro, tá? Ele vai ser atualizado para a idade 31. Se não existir esse documento com o nome igual a Pedro, ele vai ser criado com o campo nome Pedro e também com a idade 31. Então, após executar o comando, nós podemos ver aqui que os 2 Pedros agora contêm a idade 31. Tá? Não foi inserido um Pedro porque já existiam 2 documentos com nome igual a Pedro. Agora, nesse comando aqui embaixo, também utilizando o upsert, a gente vai atualizar os documentos cujo campo nome é igual a Daniela. A gente vai atualizar a idade para 33. E veja que o upsert está ligado. Como não existe um documento com um campo nome igual a Daniela, esse documento ele vai ser criado. Tá aqui o documento aqui ao final. Como a gente não passou nenhum valor para underline D, o próprio MongoDB ele gerou, tá, o Object ID, idade 33 e nome Daniela. Tá? Além do find, pessoal, existe um outro comando chamado find one. Aqui no exemplo, como o próprio comando fala, ele deve obrigatoriamente retornar um único documento. Tá? Então, no exemplo aqui, a gente está. Isso aqui seria na interface lá no aplicativo Mongo. Tá? Então, nós colocaríamos o valor uma variável, que no caso aqui está sendo chamada de variável. Essa variável iria conter, tá, o valor retornado pelo find one. A gente está indo buscar um documento, só existe um documento nessa coleção aqui, test data, com o campo X e com esse valor 10. Então, esse documento será jogado na variável, tá? Se a gente quiser modificar o valor do campo X, isso é fazer variável.x recebe 11, então a gente trocou de 10 para 11. Se a gente quiser mostrar o valor na tela, é só fazer variável.x. E existe a opção também no MongoDB, que é um comando chamado save. Então, se a gente fizer db. Nome da coleção, que no caso aqui é test data, e .save, passar como parâmetro a variável, será inserido, tá, um novo documento da coleção testData com o valor, com o campo X 11. Lembrando que o find one, se ele não encontrar o documento, ele retorna nulo. Outra opção que pode ser utilizada no MongoDB é a opção $inc, para a gente incrementar o valor de um campo. Tá? Então, aqui no exemplo, eu estou limpando a coleção pessoas, estou inserindo um documento Sandra, salário 1000, e aqui a gente está executando o comando update, que é para atualizar com a opção lá do inc, né? O $inc, que é o incremento. Nós vamos atualizar o documento cujo underline D é 1, e a opção aqui
$Inc funciona dessa maneira. $Inc, salário 100. O que é que vai ser feito? Se o documento underline ID igual a 1 existir, o valor do campo salário ele vai ser incrementado em 100, desculpa. Como nós podemos ver aqui, se a gente der um find, a gente passou de 1000 para 1100. Tá? Algumas observações importantes. Se o campo não existir, o campo que vai ser incrementado, tá? O $Inc ele cria o campo e põe o valor que foi especificado, ou seja, se lá no documento de lá de Sandra, cujo nome é igual a Sandra, não existir o campo salário, ele vai ser inserido, ele vai ser colocado nesse documento com o valor 100. Usar o operador $Inc em um campo com valor nulo irá gerar um erro. Tá? Incrementar nulo gera erro. E a opção lá $Inc é uma operação atômica em um único documento, ou seja, esse filtro que é utilizado aqui no comando update, ele deve ser bem restrito de forma a retornar um único documento. Tá? Outro comando que a gente já antecipou aí é o comando para remover todos os documentos de uma coleção, é o comando remove. Então é db.nome da coleção .remove. Se a gente não passar nenhum parâmetro, todos os documentos da coleção serão removidos, mas a coleção ainda vai existir lá nos metadados do MongoDB. Se a gente quiser escolher alguns documentos, é só passar uma opção aqui, um filtro para o comando remove. Ok? E se a gente quiser dropar uma coleção, ou seja, apagar os documentos e ainda por cima remover a coleção lá dos metadados do MongoDB, então seria db.colors.drop. Alguns outros comandos interessantes que podem ser utilizados no MongoDB. Pode existir a necessidade de a gente ter uma coleção que já está criada com vários documentos e a necessidade de a gente remover um determinado campo de todos os documentos daquela coleção. É isso que a gente vai fazer aí com a opção $unset. Então vamos ver como é que funciona. Aqui nesse slide, primeiramente, eu estou limpando, tá, a coleção pessoas, estou inserindo dois documentos, tá, Vitor e Sandra, com suas respectivas idades e com o campo sexo, sendo um masculino e o outro feminino. Aqui eu executo um find só para confirmar os documentos que foram inseridos e finalmente a opção de remover um campo. Como a gente quer remover o campo de todos os documentos da coleção, a primeira opção aqui de filtro, tá? Como ela é obrigatória, eu estou passando aqui entre chaves, mas sendo que nada entre as chaves. Isso significa dizer que eu quero fazer a remoção do campo para todos os documentos da coleção pessoas. E para remover o campo como eu já falei antes, $unset, dizer qual é o campo e colocar aqui a opção 1. Tá? E aí, o 1 significa que o campo sexo deve ser removido de todos os documentos da coleção pessoas. Aqui embaixo a gente confirma isso, tá? O campo foi removido.